Ministério Público vem acompanhando essa situação no decorrer da semana, né? E existia uma decisão judicial de primeira instância que determinava que a FUNAI fizesse uma interlocução com os indígenas, relatando o que acontecia aqui. E o que houve? Ontem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília proferiu uma decisão de reintegração de posse, inclusive com autorização para uso de força policial, com base num relatório emitido pela Polícia Federal no domingo. E a posição do Ministério Público Federal é que esse relatório não seria fidedigno à situação de hoje. É evidente que domingo a situação era uma e o transcorrer da semana apresentou uma abertura de negociação. Inclusive, o representante do governo federal veio pessoalmente dialogar com os indígenas, trouxe uma carta de proposta do governo, e a situação foi que a FUNAI apresenta hoje, pela manhã, um relatório da situação que existia no canteiro na data de ontem. E essa situação era de absoluta passividade por parte dos indígenas, e foi isso que eu me deparei quando cheguei aqui, e a total abertura para um diálogo. E foi assim que a gente assistiu aqui o término dessa situação. Os indígenas muito certos do que eles queriam, são índios que ainda não estão afetados pela hidrelétrica, como é o caso dos índios aqui do Médio Xingu. Eles não sairiam daqui para negociar num balcão com o empreendedor e muito menos com o governo. Então, os índios me surpreenderam pela convicção do que eles estavam pleiteando e a tranquilidade com que eles estavam dialogando. Ao chegar aqui, me surpreendi mesmo com a serenidade das lideranças. E em razão disso, nós temos hoje uma decisão judicial do Tribunal Regional Federal, modificando aquela decisão de ontem, que autorizava os índios que permanecessem aqui por mais 24 horas ainda, sem a possibilidade de utilização de força policial, para que eles fossem forçados a sair. E com isso, o Ministério Público Federal entende que houve um reconhecimento do Poder Judiciário, não digo da legitimidade da ocupação, porque isso a decisão deixou claro, mas com relação à passividade e a disposição dos indígenas ao diálogo. Então a gente termina essa semana difícil com o reconhecimento de que a ocupação foi uma ocupação com uma pauta firme, com uma pauta definida, todos reconheceram isso, e uma ocupação que termina com o reconhecimento da passividade, da tranquilidade e da serenidade desses indígenas. Então a festa que eles fizeram aqui nessa saída revela isso, e eu só posso dizer que inclusive aprendo com essas comunidades. Muito obrigada.